Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e nesse vídeo iremos estudar o papel da ansiedade na formação do hábito. Para tal, relembremos, primeiramente, como os hábitos funcionam. Vimos que todo hábito requer uma deixa, que irá mostrar ao cérebro que certa rotina deverá ser iniciada, de forma a buscar uma recompensa, e que esse hábito se iniciará no futuro se a deixa for novamente verificada. Apesar desse modelo ser bastante interessante, pesquisadores perceberam que ainda faltava algum elemento importante em tal descrição. Viam que certas deixas e recompensas possuíam muito mais poder que outras, que hábitos não eram criados quando a pessoa falhava em identificar a deixa ou quando não apreciavam a recompensa como se supunha. Foi então que um professor da Universidade de Cambridge conseguiu descrever com bastante clareza esse elemento faltante para a criação de um hábito, a ansiedade. Para isso, iremos descrever seu experimento que estudou o cérebro de macacos. O animal ficava em frente a um monitor em que algumas formas coloridas apareciam e ficavam se revezando uma a uma. E a tarefa do macaco era perceber sempre que determinada figura aparecesse e ele encostasse em uma alavanca, iria receber certa dose de um suco que apreciava muito. No começo, o macaco pouco dava bola ao que aparecia na tela. Mas quando, sem querer, tocou na alavanca, justamente quando apareceu a figura certa, recebeu um suco e ficou bastante concentrado no monitor. Queria mais. Após dezenas de repetições, ele começou a entender que quando determinada figura aparecia, essa era a deixa. Bastava encostar na alavanca que a recompensa desejada viria. Ao monitorar as atividades cerebrais desse animal, verificou-se que existia um pico exatamente no momento em que o animal ganhava a recompensa. Mas até aí, não temos muita novidade em relação ao que já estudamos anteriormente. O grande achado, na verdade, deu-se ao continuar com o mesmo experimento ainda mais vezes, após o macaco já ter adquirido o hábito. O que se viu na sequência é que, conforme o hábito se estabeleceu, seus padrões de atividades cerebrais mudaram. Agora, ao olharmos seu nível de atividade cerebral, percebemos que o pico vai aparecer antes de receber o suco. Isso significa que o macaco adquiriu a habilidade de antecipar a recompensa. Ao ver as imagens, já ficava ansioso, sabendo que ganharia a recompensa antes mesmo do suco chegar. Veja que interessante. Ao adquirir o hábito, o aparecimento das imagens não funcionava apenas como uma deixa, mas também como uma reação de prazer, antecipando-se a recompensa. Eis a ansiedade entrando na formação de um hábito. Para constatar a força desse senso de antecipação, quando os pesquisadores não davam o suco, mesmo o macaco fazendo a coisa certa, ele ficava nitidamente frustrado ou irritado. Fizeram também o teste de deixar a porta do ambiente em que estava aberta, além de alimento disponível. Mas depois de criado o hábito, ele ficava viciado na tela, ansiando por receber o suco, e nada mais parecia importar.
Era como aquelas pessoas que ficam horas em frente a uma máquina de caça-níqueis. A ansiedade gerada pelo hábito demonstrava então toda a sua força. Dessa forma, o argumento é que para a formação de um hábito não basta existir uma deixa e uma recompensa. É preciso que haja um anseio, que irá ser a mola propulsora para que o hábito se estabeleça e volte a funcionar no futuro, para que a rotina seja colocada novamente em prática. Em outras palavras, é o anseio pela recompensa que alimenta o hábito. Para compreendermos esse looping em que deixa, rotina e recompensa só funcionam se existir um anseio, vou lhe apresentar diversos exemplos a seguir. O primeiro deles é baseado em um caso real ocorrido na década de 90 nos Estados Unidos. Uma grande empresa havia descoberto uma fórmula em spray que eliminava todo tipo de cheiro ruim, desde cheiro de animais no sofá até o mau odor de cigarro deixado nas roupas. Que o produto era revolucionário e bastante útil, não havia dúvidas. Mas como não existia no mercado, o departamento de marketing dessa empresa pôs-se a pensar em como fazer as pessoas criarem o hábito de usar esse produto na limpeza das casas. Após algumas pesquisas, decidiram fazer campanhas publicitárias em que a deixa seria: sua casa tem mau cheiro? Acreditava-se que, dado esse alerta, as pessoas comprariam e usariam o produto, usando como recompensa uma casa limpa, livre do mau cheiro. Todavia, o que se notou nas semanas que se seguiram ao lançamento é que o produto havia encalhado nas prateleiras. Então, novamente o departamento de marketing voltou a campo para saber o que havia de errado com aquele produto. Entrevistando consumidores que compraram o spray, o que se percebeu é que as pessoas, por estarem acostumadas com o próprio odor da casa, não percebiam a frase "sua casa tem mau cheiro?" como uma deixa. E também não se davam conta de qualquer recompensa ao utilizar o produto. Logo, não ansiavam por uma casa limpa, e assim o hábito não se instaurou. Ao verificarem esse problema, os profissionais da empresa envolvidos com o lançamento do spray ficaram de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Como vender algo que os consumidores não percebem como útil? Foi então que, em uma das visitas a consumidores que haviam comprado o produto, encontraram uma dona de casa que usava-o diariamente desde o lançamento. Ao invés dela utilizar o spray para tirar cheiro ruim, ela borrifava por toda a casa depois de terminada a limpeza. Esse hábito era como que uma comemoração por todo o trabalho realizado, um gran finale. Com essa descoberta, a empresa, que possuía muitos vídeos de donas de casa fazendo limpeza, percebeu que grande parte delas dava um sorriso de satisfação ao terminar o serviço. Foi então que decidiram acrescentar um cheirinho agradável na fórmula do spray e redefinir a campanha de marketing. Agora, ao invés de a deixa ser "sua casa tem mau cheiro?", as campanhas publicitárias utilizavam como deixa algo como "já limpou sua casa?". Eles apostavam que era preciso atrelar o uso do seu produto a um anseio. No caso, a satisfação do dever cumprido. Então, as pessoas usariam o spray e teriam a percepção de que a casa estava realmente limpa, pois sentiram um cheiro bastante agradável no seu final.
Nessa segunda tentativa de lançamento, o produto tornou-se um sucesso e rendeu milhões de dólares à empresa. Os consumidores criaram o hábito de usar o spray, pois ansiavam pelo cheiro bom ao final da limpeza. Antecipavam a satisfação comprando o produto no supermercado antes mesmo de receber a recompensa. Bastava a deixa de que era dia de limpeza. Como o macaco da pesquisa citada, os consumidores ficavam felizes antes mesmo de receber o suco, e a rotina se estabelecia. Mas nossos exemplos não param por aí. Vejamos a seguir outro caso real de sucesso na criação de hábitos relativo a um creme dental lançado no início do século XX, lá nos Estados Unidos. Nessa época, pouquíssimas pessoas tinham o hábito de escovar os dentes. Médicos até relatavam ser esse um grave problema de saúde pública. Mesmo existindo uma clara oportunidade, diversas marcas de creme dental tentavam, sem sucesso, ganhar dinheiro nesse ramo. Uma estratégia que já havia falhado era a seguinte: a deixa utilizada era mostrar a necessidade de cuidar dos dentes. A rotina seria a escovação e a recompensa, dentes saudáveis. Porém, o hábito não era criado devido à população estar acostumada àquele padrão de dentes. Ou seja, não percebiam a deixa, muito menos esse hábito lhe gerava algum tipo de anseio por ter dentes mais saudáveis. Nessa mesma época, outra estratégia também foi utilizada, mas sem sucesso. Ela consistia em associar a escovação à beleza, pois quem não quer ser mais bonito ou bonita de maneira fácil e rápida? A deixa dessas campanhas era a seguinte: passe a língua nos dentes e veja se há uma película. Essa deixa é fantástica, pois, ao ver esse anúncio, automaticamente todos acabam fazendo o que se pede. E o que se pretendia era que tal percepção fizesse os consumidores comprar o creme dental, buscando a recompensa de ficarem mais bonitos. Mas tal estratégia também nunca havia funcionado, até que certa empresa melhorou-a, embutindo o anseio na jogada. E como ela fez isso? De forma pioneira, adicionou aos componentes do creme dental alguns produtos químicos que causavam uma sensação gelada e ardida na língua e gengiva após o uso. Em suas campanhas de marketing, associaram esse frescor à recompensa de possuir dentes limpos e belos. Mesmo que na prática o efeito dessa sensação gelada nada interferisse na eficácia do creme dental, os consumidores ansiavam por ela. E foi esse anseio que criou o hábito da escovação em milhões de pessoas e fez com que essa marca fosse a líder de vendas por diversos anos. Veja mais uma vez o efeito da antecipação. Passa-se a língua nos dentes, sente a película e já vem à cabeça o alívio que terá quando for escovar os dentes. Mas o que se pensa, na maioria das vezes, não é na escovação em si, mas naquele frescor e cheirinho de bom hálito que fica depois, não é? Vamos para mais exemplos da importância da ansiedade na formação de um hábito? Uma outra empresa norte-americana do ramo de alimentação tem uma estratégia diferente de seus concorrentes. No geral, em se tratando de shopping centers, as lojas tendem a preferir se instalar na praça de alimentação, pois é para lá que as pessoas se dirigem quando estão com fome. Mas essa empresa que estamos citando prefere ficar longe de todas as outras do gênero. E por quê?
Sua estratégia consiste em utilizar como deixa o cheiro de seus pãezinhos de canela. Se estivesse em uma praça de alimentação, junto com outras lojas que vendem produtos tão ou mais saborosos, isso não seria possível. Quando alguém sente o cheiro, mesmo não estando com fome, acaba inconscientemente ansiando por açúcar. Muitas vezes, isso a faz se dirigir à loja e comprar seu pãozinho, e assim ter a recompensa de diminuir a sua ansiedade. Voltando ao exemplo do macaco citado no início, lembra que ele ficava frustrado ou irritado quando seu anseio não era satisfeito? Para muitas pessoas isso também é verdade, pois ao sentirem o cheiro do pão de canela, o anseio por açúcar mostra-se como um vício, criando o hábito de se dirigir à loja, mesmo que a consciência tenda a pensar o contrário. Continuando nossa demonstração da relevância do anseio na composição de um hábito, pense no caso a seguir, cada vez mais comum nos dias de hoje. Você está em seu computador fazendo algo bastante importante lá no seu trabalho. De repente, escuta um barulhinho, que significa que acabou de receber um e-mail. Para aqueles que têm o hábito de sempre interromper a atividade para ver a mensagem, o que acontece ao ouvir o barulhinho? O anseio de saber do que será que se trata esse e-mail. Será que é algo importante ou urgente? Dessa forma, com uma deixa simples, cria-se o anseio que desencadeia a rotina de abrir o e-mail e receber a recompensa de saber o seu conteúdo. Você se identificou com isso? Bem, finalizando, o objetivo dessa videoaula foi demonstrar a importância da ansiedade na formação de um hábito. Para esse curso de mudança de hábitos financeiros, será de extrema importância compreender o papel da deixa, rotina, recompensa e ansiedade sobre os nossos comportamentos. Nas próximas aulas, veremos como utilizar desse conhecimento para transformarmos nossa vida financeira. É isso aí. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.